Na quinta-feira, a Netflix lançou uma série chamada Daybreak, uma série teen que trata também de zumbis, faz uma mistura muito interessante a respeito da cultura pop dentro de uma história para adolescentes e que também fala aí sobre zumbis, né, os mortos-vivos. A gente já falou sobre essa série em um vídeo, né, a gente já fez a crítica dessa série, caso você queira ver, ela está aqui do lado. Agora a gente vai explicar alguns pontos a respeito desta série, né, da Daybreak, e também falar um pouquinho sobre o final da temporada, que deixa um baita de um gancho para a segunda temporada. Então, se você quiser saber, fique aqui com a gente. E é lógico, antes de começar, preciso avisar você, tem spoiler aqui. Se você ainda não terminou a série, espere um pouquinho para assistir. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, seu feedback é sempre muito importante para nós, e também eu gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado toda semana. Então a série Daybreak deixa um baita gancho para a segunda temporada e provavelmente ela vai acontecer se a Netflix não desistir de fazer a produção no meio do caminho, porque eles têm essa mania de ficar cortando série no meio do caminho. Você está assistindo uma série, você acha legal, de repente a Netflix aparece, pá, corta a série, do nada. Daí você fica sem final e você fica sem entender, sem poder acompanhar o que aconteceu com aqueles personagens. Enquanto isso, tem outras séries bem ruins da Netflix que acabam ganhando continuações. Não vou insinuar qual é, não vou dizer que é 30 Reasons Why. Mas se você não entendeu o que aconteceu no final do Daybreak, não tem problema, a gente explica. Um dos grandes mistérios, né, que rondaram a série nos 10 episódios da primeira temporada de Daybreak é para saber quem é o Barão Triumph, que é o cara que é o grande torturador ali, um cara adulto, né, que é diferente porque teoricamente todos os adultos foram eliminados quando a bomba explodiu, né, e dizimou os adultos e deixou só os adolescentes, mas ficou um, e esse um acabou se tornando o grande vilão da história. Para quem não entendeu, é o próprio diretor Burr, que é interpretado pelo Matthew Broderick. É o cara que fez lá o Ferris Bueller no Curtindo a Vida Doidado, é o diretor da escola, e ele acaba sendo esse vilão. Ele conseguiu se salvar porque ele se escondeu em um abrigo, então ele não foi atingido pelos efeitos da bomba, né? Então ele aproveitou o momento em que ele se viu rodeado de adolescentes, de crianças, para poder se vingar de tantos anos que ele passou tendo que lidar com essas crianças, com esses adultos como diretor da escola. Ele não gosta de criança, ele não gosta de adulto, então ele resolveu se vingar deles, torturando e matando e até comendo eles. A série indicava que o Turbo Bro Jack seria o grande vilão da história, mas no fim das contas ele acabou sendo eclipsado pelo diretor Burr. O diretor então acabou convencendo a Sam, né, que é a namoradinha do protagonista, de que ele não queria mais assassinar ou comer crianças. Na verdade, ele convence ela de que ele quer ajudá-las, como o bom educador que teoricamente ele é. Ele se mostra mudado, ele se mostra uma pessoa que mudou, tirou aquilo da cabeça e se tornou uma pessoa melhor. E é do próprio diretor Burr que parte a explicação pelo qual a gente fica sabendo por que só os adolescentes e as crianças acabaram sobrevivendo à catástrofe nuclear. É porque todas elas foram vacinadas contra o HPV. E como os adultos já estavam muito velhos para poder serem vacinados contra o HPV, então todos os adultos morreram e as crianças e adolescentes que estavam imunes ao HPV e a vacina fez com que tivesse uma reação que impedisse que eles morressem ou se tornassem os fantasmas, né, os zumbis, eles acabaram sobrevivendo. Então, essa é a explicação que o diretor Burr dá para que todos os adultos tenham morrido. Então o diretor acaba dizendo para eles, né, quando ele é revelada a sua identidade, que ele criou uma nova fórmula para poder reforçar a imunidade das crianças e dos adolescentes que sobreviveram a essa catástrofe. Ele acaba convencendo eles dizendo que eles precisam tomar uma segunda, uma terceira dose da vacina para poder melhorar a sua imunidade pessoal e ficar longe dos riscos de se tornar um fantasma, de se tornar um zumbi. Só que isso tem um plano por trás. Na verdade, o diretor Burr quer explodir Greendale, né, que é a cidade onde se passa a história novamente, para tentar criar uma nova Greendale para conseguir fazer com que seja a sua própria imagem, tipo, o seu ideal real de como seria uma cidade perfeita. Isso ele faz, então, tentando envenenar essas pessoas dentro dessa gosma, dessa vacina que ele produz para tentar, teoricamente, fazer com que eles tenham um reforço na imunidade, mas na verdade isso não passa de um plano para tentar matar todos eles. E o diretor Burr sabe que tem mais uma arma nuclear na cidade. E ele vai tentar explodir essa arma nuclear para poder fazer a limpeza que ele tanto quer. E ele tenta usar a Angélica para tentar chegar
nesse plano, tentar chegar ao final desse plano. Então ele manipula a Angélica para tentar fazer com que ela exploda essa última bomba nuclear, enquanto ele foge para um abrigo com os outros alunos que acabaram se juntando a ele e que vão servir para ele como se fossem seus ajudantes, servir como se fossem os seus serviçais, vamos dizer assim. Ele seria então o rei de Greendale. No decorrer da história, a gente também descobre que o diretor Burr foi responsável pelo trauma cerebral da Miss Crumble, né, que é a professora de biologia. Porque foi ele que empurrou a professora da escada quando eles estavam discutindo, foi ele que fez com que ela caísse da escada e tivesse o trauma cerebral. Isso também já revela muito do caráter do próprio diretor, porque durante um período da série a gente achou que ele fosse bonzinho, depois ele se revela como vilão, depois ele tenta mostrar que ele é um cara normal de novo, que ele se redimiu, mas na verdade a gente fica descobrindo, né, a gente descobre conforme vai passando os últimos episódios, que na verdade ele tem um caráter muito ruim. Só que o Burr, né, o diretor Burr, acaba ficando tão preso no seu plano que ele não consegue enxergar o óbvio, tipo, o plano não vai funcionar. E quem consegue impedir que esse plano funcione é justamente o mocinho dessa história. O Josh é o cara que dá uma facada no diretor Burr, né? E aí só que ele descobre que na verdade uma facada não vai conseguir matar o diretor. Então ele tem uma outra ideia. Ele, sabendo que o diretor é alérgico a amendoim, ele passa a espada samurai dele na pasta de amendoim e mata o diretor. Aí sim, ele mata não só pela facada, mas também por conta da alergia. No momento em que ele faz isso, né, sai aquele braço da barriga do diretor e parece aquela coisa meio tipo bizarra, coisa de filme de terror mesmo. Isso é obviamente o efeito da radiação em cima do professor, do diretor no caso. Então ele, ao invés de morrer, ele acaba criando um braço a mais. Sai aquele braço da barriga dele como se fosse um alien. Só que, logicamente, como é uma série que tem um personagem que é bonzinho, o Josh, no caso, ele acaba matando a mão e acaba matando o diretor Burr também. Só que fica aquela dúvida, será que matou mesmo? Será que realmente ele morreu? Nós acreditamos que não. Nós acreditamos que ele vai voltar para a segunda temporada de alguma forma, porque a forma com que a cena foi construída deixa entender que ele, na verdade, não morreu por completo. Alguma coisa vai acontecer que faz com que ele volte na segunda temporada. Apesar do diretor Burr ter sido derrotado, ainda tem o problema da bomba. É aqui nesse momento que a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre o que aconteceu de verdade para que a bomba tivesse explodido, que tenha dizimado todos os Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte, o Wesley acaba descobrindo que a bomba é russa, mas tem elementos chineses na bomba também, porque ele chega a ver essa bomba, então ele descobre que foi praticamente, ele deduz na verdade, que foi uma união da China e da Rússia para atacar os Estados Unidos. Só que o próprio Josh acaba explicando depois que a situação que eles estão vivendo nos Estados Unidos aconteceu no mundo inteiro, então não dá para saber quem é realmente o responsável, só tem essa indicação. Só que essa informação, como a gente sabe, né, informações que são deixadas no roteiro, elas vão ser usadas mais para frente. Então provavelmente numa eventual segunda temporada, essa coisa da Rússia e da China terem se unido para atacar vai ser melhor explorada. Mas também aí sobra uma crítica que a própria Angélica faz, né, sobre a função dos adultos no mundo. Os adultos que realmente deveriam proteger as crianças, proteger os adolescentes, ensinar, educar e tal, são os mais egoístas de todos, eles que acabam fodendo com tudo, sendo bem direto e, né, falando aí de esse linguajar, desculpe pelo linguajar, mas fodendo todo mundo, e isso faz com que eles acabem pegando essa raiva desses adultos, porque se não fosse por isso, tudo estaria normal, tudo estaria tranquilo, mas um fica brigando com o outro, um país briga com o outro, um líder briga com o outro, e no fim das contas eles acabam, por conta de egoísmo e por conta do seu próprio ego, eles acabam dizimando o mundo inteiro. Então quando o Josh e a turma toda chega lá na bomba para ver como que vão fazer para desarmar, eles descobrem que não conseguem desarmar. Não tem como desarmar essa bomba. Então, como tudo tá parecendo muito perdido, eles falam, então vamos fazer o seguinte, vamos lançar ela na estratosfera para explodir lá em cima, pelo menos não acaba com ninguém aqui embaixo. E é isso que é feito. Então no final da série tudo parecia muito bem resolvido, a bomba foi evitada, né? Tipo, não matou ninguém, todo mundo acabou sobrevivendo, o diretor Burr acabou morto, teoricamente, tudo encaminhava que a série ia terminar muito bem. Acontece que Josh e a Sam, ao invés de ficarem juntos, ela acaba saindo desse relacionamento, acaba deixando ele de lado para assumir o seu trono como rainha do baile, na gangue da rainha do baile. Então isso abre uma discussão para a segunda temporada também, como que o Josh vai lidar com isso, como que vai ser essa dinâmica entre eles, se ele vai conseguir reconquistar ela, se ela vai abrir mão dele mesmo pelo poder, né, para tentar chegar ao poder. Enfim, são várias questões que acabam ficando abertas aí para uma segunda temporada, e isso a gente só vai saber se a Netflix resolver
fazer a produção dessa segunda temporada aí. Até lá a gente vai ficar especulando, mas eu espero que essa explicação do final, né, a gente só falou sobre o enredo da série, a gente explicou um pouquinho sobre o que acontece. Nossa especulação é que, na verdade, isso tudo vai ser resolvido na segunda temporada, porque não tem mesmo um indicativo do que vai acontecer aqui. Mas enfim, a gente espera que tenha ajudado você de alguma forma. Um abraço para você, a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons. Qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e até logo.